Feliz sábado, querido irmão, querido amigo que está nos assistindo. É uma alegria poder falar para vocês. Estou na minha casa, obviamente, estou aqui recluso já há alguns dias. Imagino que todos vocês estão também protegidos com a paz e a bênção de Deus. Se faz necessário, em tempos de pandemia, esses cuidados, todos esses cuidados que já estão sendo propagados há muito tempo, a questão da higiene, o uso de máscaras, e para coibir o crescimento e a infestação cada vez mais desse vírus. Por falar em confiança em Deus, nesses últimos dias tenho pensado muito sobre isso, sobre essa questão do segredo, o segredo para a confiança responsável, é o tema da mensagem dessa manhã. Eu pensando nesse assunto, me veio à mente a frase que está impressa na moeda americana, e a frase diz: em Deus nós confiamos. Em Deus nós confiamos. E essa é a minha pergunta para você, logo no início dessa mensagem. Para nos mantermos livres de uma invasão de um novo vírus, é por isso que nós confiamos em Deus? Deixa eu reformular melhor essa pergunta. Confiamos nele para quê? Por que você confia em Deus? Você já parou para pensar nisso? Será que você confia em Deus para, como eu disse, para manter você livre de uma nova pandemia, de um novo vírus que pode circular em nosso mundo? Para que você confia em Deus? Ou por que você confia nele? Será que você confia em Deus porque você quer tornar-se uma pessoa cada vez mais próspera em todos os sentidos? Ou nesse sentido que mais nos aflige agora, junto com essa pandemia, o que mais nos aflige aqui em nosso país é a questão financeira? Será que eu confio em Deus para que eu possa prosperar cada vez mais, depois de tudo isso passar, e quando tudo isso passar, melhor dizendo, eu quero viver numa prosperidade tal que eu ainda não vivi, quero aproveitar o resto da minha vida, e é por isso que eu confio em Deus, pastor, porque eu quero ser cada vez mais próspero. Será que você confia em Deus por causa disso? Quando nós pensamos em confiança em Deus, e a pergunta que eu fiz já nessa introdução da mensagem dessa manhã, você pode confiar em Deus, e isso traz duas perspectivas para você. Quando você pensa em confiança em Deus, você deve pensar em duas perspectivas, duas maneiras para tentar resolver essa questão de confiança. A primeira delas, e eu quero que você preste bem atenção nessa frase, elas são muito parecidas, mas a primeira delas é o seguinte: você pode acreditar em Deus? Será que você pode acreditar em Deus? Será que Deus ele é confiável mesmo, pastor? Será que tudo aquilo que eu leio em sua palavra ou na Bíblia, será que essas promessas que eu leio na Bíblia elas serão ou serão uma realidade na minha vida? Será que as promessas de cunho muito pessoal, aquelas que falam muito ao meu coração sobre situações de desespero, de estresse, e essas promessas, será que elas podem ser realizadas na minha vida? Será que Deus, de verdade, ele é confiável? Será que ele fará conforme está escrito em sua palavra? Essa é a primeira maneira de você pensar sobre confiança. A segunda maneira de ver essa questão é: será que você pode não apenas acreditar em Deus, mas será que você pode confiar verdadeiramente nele? Será que você tem tamanha confiança e uma intimidade com Deus a ponto de lhe trazer uma certeza de que ele está sempre ao seu lado, mesmo nos momentos em que você não enxerga a evidência alguma da presença e do poder dele? Será que você tem essa intimidade com Deus a ponto de confiar nele, mesmo que você não enxergue que ele está ao seu lado nos momentos mais difíceis da sua vida? Será que você consegue confiar dessa forma? Sentimentos de angústia, de desespero, sentimentos de destruição, sentimentos de perturbação, aliás, esses sentimentos, melhor dizendo, que perturbam a nossa alma enquanto imaginamos se Deus se importa de verdade com o nosso sofrimento, eles acabam abatendo a nossa vida. Eles acabam diminuindo, talvez, a crença que nós temos em Deus. Nesses momentos, precisamos confiar nele e não podemos duvidar da soberania e nem questionar a bondade de Deus.
Para confiar em Deus, devemos olhar as nossas circunstâncias adversas através dos olhos da fé, e não por meio de nossos sentimentos. A fé da salvação, como diz Paulo em Romanos capítulo 10, verso 17, a fé da salvação vem por ouvir, e ouvir, diz ele, a palavra de Deus. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Da mesma forma, a fé necessária para descansar em Deus na adversidade provém, como diz Paulo, apenas das Escrituras Sagradas, provém da palavra de Deus. Através da palavra encontramos uma visão adequada do relacionamento do Pai e de seu envolvimento com nossas circunstâncias dolorosas. Apenas por intermédio da Bíblia aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo é que recebemos a graça para confiar em Deus para todas as coisas, todas as coisas. Por isso que nós precisamos pedir a Deus um coração confiante. Precisamos pedir um coração confiante. Eu não consigo pensar em ninguém mais adequado para inspirar a nossa confiança em Deus do que o salmista Davi. Quando a gente para reparar na vida, na trajetória de vida de Davi, você chega a algumas conclusões. A primeira delas, ele foi caçado. Segundo, ele foi atormentado. Ele foi assediado por seus inimigos. E embora Deus tenha lhe prometido um futuro próspero de liderança, Davi passou por esses percalços. Passou por essas dificuldades. Ele era reeleito, ungido de Deus, ou ungido, melhor dizendo, por Deus, contudo, o rei Saul ainda permanecia no trono. Davi nos inspira porque lemos sobre a sua confiança em Deus durante os anos mais implacáveis de adversidade que ele enfrentou em sua vida. Quero citar alguns textos, alguns salmos escritos por Davi, que vão fundamentar isso que eu estou dizendo a vocês. O primeiro deles se encontra no Salmo, no capítulo 4, eu vou ler o verso 3, depois eu vou pular para o verso 8, e em minha Bíblia eu leio o seguinte, Salmo capítulo 3, ele diz o seguinte: saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu invocar, diz Davi. O Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouve quando eu o invoco, diz ele. Ele estava tão certo a respeito de Deus que mais adiante ele acrescenta, agora Davi acrescenta no verso 8 o seguinte, estou lendo o Salmo capítulo 4, agora o verso 8, e ele diz o seguinte: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Vou ler novamente. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Quando os filisteus prenderam Davi em Gate, naquela cidade filisteia dos filisteus, a cidade de Gate, Davi disse o seguinte, agora vou ler Salmo capítulo 56, os versos 3 e o verso 4. Ele diz assim: mas eu, quando tiver medo, colocarei minha confiança em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poder tinha para Davi as palavras de Deus. E ele ainda termina no verso 4 dizendo: que poderá fazer-me o simples homem mortal? Ele tinha tanta confiança na palavra de Deus, e a palavra de Deus trazia um bálsamo, uma força, um poder na vida de Davi. Por isso que ele teve condições de falar isso quando ele estava preso em Gate. Mas eu, quando tiver medo, colocarei minha confiança em ti, Senhor. Em Deus, cuja palavra eu louvo, eu confio, eu louvo em sua palavra. Em Deus eu confio, eu não temerei, diz ele. Que poderá fazer-me o simples homem mortal? Quando Davi fugiu de Saul para uma caverna, a caverna de Adulão, ele clamou ao Senhor e ele disse o seguinte: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Misericórdia, Senhor. Isso nós encontramos essas palavras no Salmo 57, no verso 1. Ele diz lá, no finalzinho do verso 1,
Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Estamos refugiados em nossas cavernas. Estamos com medo de tudo aquilo que estamos ouvindo, do que estamos lendo, do que esse vírus tem feito, a devastação total, ceifando vidas em todos os lugares que esse vírus consegue atingir. Temos os relatos dos outros países, temos o relato do nosso país, e por isso que nós estamos vivendo de forma reclusa, estamos quarentenados, estamos protegidos, é claro, por Deus, mas estamos dentro das nossas casas, temos as nossas cavernas, as nossas casas. Quando Davi estava sendo perseguido por Saul, ele corre para a caverna de Adulão e clama a Deus: misericórdia, Senhor. Misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Me vem à mente a história de um presbítero que viveu no 3º século. Depois que ele passou por tudo isso, ele foi considerado santo pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa. Esse santo chamava-se Félix de Nola. Se você depois pesquisar a vida de Félix de Nola, ele era filho de um militar, e, se eu não me engano, um militar sírio, e ele nasceu num lar abastado naquela época, e quando ele cresce, tudo aquilo que ele havia ganho dos seus pais, ele vende, entrega aos pobres e vai viver uma vida de humildade e de serviços a Deus. Mas ele começa a ser perseguido pelo imperador Décio, imperador de Roma. Ele passou por algumas perseguições, e numa dessa situação de tentar escapar das mãos do romano, o presbítero Félix de Nola, também como Davi, encontra uma caverna. E ele se refugia nessa caverna. E quando ele entra nessa caverna, ele fica ali temporariamente, mas algo estranho acontece e aquilo mexe com ele. Ele fica impressionado quando ele percebe que ele entra naquela caverna e uma aranha começa a tecer uma teia na entrada naquela caverna. E aquela aranha rapidamente começa a tecer aquela teia, e numa velocidade extraordinária, o inseto sela a abertura daquela caverna com a sua teia. Uma teia bem grande. E muito rapidamente, aquele inseto ele consegue preparar, ele consegue tecer essa teia. E Félix de Nola ficou vendo aquilo, impressionado, e ficou ali por um tempinho, temporariamente, naquela caverna. E passou um tempo, alguns dias, ele não sai daquela caverna, quando de repente ele ouve barulho de cavalos. Era os soldados romanos procurando Félix de Nola, e os soldados eles param na entrada daquela caverna, olham para aquela entrada e veem aquela teia gigante de aranha tecida ali na entrada daquela caverna. Os soldados não se importam com aquilo e imaginam o seguinte: essa teia de aranha está aí há um bom tempo, não deve ter ninguém aí. E vai embora. Melhor dizendo, eles vão embora. Félix de Nola ele continua ali dentro por mais uns 2 ou 3 dias. E ele diz que depois de 3 dias que os soldados romanos passaram por ali, ele sai e tenta receber o sol e agradece a Deus porque ele quer ver os raios do sol. Ele sai da caverna e quando ele percebe como Deus o protegeu, enviando uma aranha para tecer a sua teia na entrada daquela caverna, ele declara, ele cita uma frase que se torna célebre depois, uma frase que tem um conteúdo poderoso sobre a proteção de Deus. Ele cita a seguinte frase: onde Deus está, uma teia de aranha é um muro, é uma parede. Onde Deus está, uma teia de aranha se torna um muro, se torna uma parede. Onde Deus não está, uma parede, um muro, nada mais é do que uma teia de aranha. Que interessante. Onde Deus está, ele pode usar uma teia de aranha para se tornar um muro de proteção, para se tornar uma parede de proteção. Mas onde Deus não está, uma parede nada mais é do que uma teia. Você está na sua caverna. Eu imagino. Talvez eu esteja falando para alguém que está numa caverna
E talvez essa caverna você procurou para se isolar, porque uma decisão que você tomou incorreta, uma frase que você soltou, criou uma situação insuportável, e por tua culpa você precisou correr atrás e se isolar. Mas talvez eu esteja falando, talvez a maioria das pessoas que estão me ouvindo nessa manhã procurou uma caverna não por culpa própria, procurou uma caverna pela circunstância, a circunstância do Covid-19 que está tomando conta do nosso país, e por isso, por uma circunstância aleatória, você procurou uma caverna e ali está isolado. Mas independentemente do motivo da nossa caverna, nós podemos sim e devemos orar como Davi. No Salmo 143, no verso 8, Davi diz o seguinte: faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã. Faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio, Senhor. Pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma, Senhor. Mostra-me o caminho que eu devo seguir. Ele na primeira parte do verso 8, estou agora no Salmo 143, no verso 8, Davi diz o seguinte: faz-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Nesse tempo de quarentena, de isolamento, como você está gastando seu tempo? Você tem, nas primeiras horas do dia, ou no momento em que você se levanta, você tem buscado a presença de Deus? Você tem colocado nas mãos de Deus a sua vida, a vida dos seus entes queridos, aqueles que estão isolados em suas residências e você já não tem mais contato pessoal? Talvez pela tecnologia você ainda se comunique com seus familiares, mas aquele contato íntimo, pessoal, você não tem há um bom tempo, mas por esses você também tem orado. Você tem orado pelos seus entes queridos, pelos seus amigos, para os irmãos da igreja. Nós tentamos, nesses períodos aí de dificuldades, de quarentena, tentamos de alguma forma agregar num grupo os membros da nossa igreja para informá-los do que está acontecendo. Também é um grupo em que nós passamos informação e particularmente estamos ligando e orando, mandando mensagens, eu, Pastor Edson, Pastor Ítalo, Pastor Carani, os nossos anciãos, os diretores de grupo das demais igrejas que estão nos ouvindo, que essa mensagem com certeza está alcançando o nosso distrito todo. Estamos ligando para os nossos irmãos queridos, orando com eles, mandando uma mensagem. Mas você tem buscado a Deus no momento em que você se levanta? Como diz o salmista: Senhor Deus, faz-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. A segunda parte ele diz: mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Davi, ele queria que a vontade de Deus se cumprisse em sua vida. Ele confiava que Deus lhe mostraria o caminho através das dificuldades que ele enfrentara na vida. Ele tinha certeza que Deus ia mostrar o caminho mediante a sua comunhão com esse Deus maravilhoso. E além disso, Davi tinha certeza de que Deus, mesmo em face à adversidade, os problemas que ele estava vivendo, que Deus iria mostrar o caminho ideal para que ele pudesse trilhar. E ele recebia forças de Deus. O que dizer daqueles dias em que confiamos em Deus e mesmo assim a tragédia acontece? Acabo de receber a notícia de uma irmã muito querida que eu fui pastor lá de Santo Amaro, a irmã Maria, veio a falecer, e a tristeza, porque os médicos pediram para que ela fosse sepultada muito rapidamente, quase sem presença nenhuma de familiares. E nesses momentos, mesmo que a gente tenha essa confiança em Deus, e estou falando sobre confiança há mais de 15 minutos para vocês, mas mesmo que a gente tenha essa confiança, são dias em que, mesmo em face das tragédias, das notícias ruins, será que nós confiamos em Deus? O que dizer desses dias? O que dizer? Somos tentados a duvidar e questionar por quê. Mas por quê? Por que isso? Por que, Senhor? Perguntamos: Deus, se Tu és a minha segurança,
Por que eu estou nessa situação? Por que o mundo está nessa situação? Por que, mais precisamente, o nosso país? Por que o nosso país está passando por isso? Por que a nossa cidade está passando por isso? Por que nós estamos tendo essas dificuldades todas, Senhor? Senhor, se Tu és a nossa segurança, por que estamos vivendo tudo isso? Me faz lembrar, quando pensamos assim, em uma médica britânica, uma médica missionária, chamada Ellen Roosevelt. Ela foi uma médica britânica missionária no Congo há muitos anos atrás. E durante uma insurreição local, um conflito civil, ela infelizmente, e a sua fé era forte demais quando isso aconteceu, mas infelizmente ela foi agredida, foi tratada com brutalidade e pior ainda, ela foi estuprada, ela foi violentada. Uma médica britânica protestante que tinha uma grande confiança em Deus, se dispôs a sair do seu país, ir para o Congo, um outro país, para ajudar as pessoas ali, e num período em que aquele país estava vivendo um conflito, ela foi, o seu consultório, o seu local de trabalho foi invadido, ela foi brutalmente espancada, machucada em todos os sentidos, foi violentada, foi estuprada. As coisas se organizaram naquele lugar, ela ainda ali naquele local, como missionária, depois de muito chorar, de muito questionar a Deus, ela começou, um tempo depois do ocorrido, ela começou a pensar assim, e ela disse, num livro que li a respeito da história dela, e ela disse o seguinte, eu preciso, palavras de Ellen Roosevelt, doutora Ellen, eu preciso questionar a mim mesma, como se fosse o próprio Senhor me perguntando, você pode me agradecer por eu ter lhe confiado essa experiência, mesmo se eu nunca lhe disser o porquê? Ela chegou a essa conclusão e a esse pensamento. Eu preciso, disse ela, me questionar. Eu preciso me questionar e eu preciso perguntar como se o Senhor estivesse me perguntando, como se o Senhor Deus estivesse me perguntando, querida Ellen, será que você pode me agradecer por eu ter lhe confiado essa experiência horrível, mesmo se eu nunca lhe disser o porquê que eu permiti que você passasse por isso? Será que você continua confiando em mim, mesmo que eu nunca diga aqui nessa terra o porquê dos desastres que acometeram a sua vida? Eu faço a pergunta para você. Já fiz para mim mesmo. Será que você continua confiando em Deus? Será que você consegue continuar confiando em Deus, mesmo que nessa terra Ele nunca explique para você porque você perdeu o emprego, porque você ficou doente, porque você teve dissabores na sua vida conjugal, porque você empobreceu, ou porque você não enriqueceu? Mesmo Deus não respondendo essas perguntas, será que você continua confiando nele? É um pensamento profundo. Deus confiou a cada um de nós e permitiu que situações injustas, adversas, vamos usar esse termo, situações adversas, experiências inexplicáveis com as quais precisamos lidar ou já lidamos no passado ao longo da nossa vida, aconteçam. Essas situações inexplicáveis, tragédias, elas nos acometem, podem acontecer, talvez já aconteceram na sua vida. E ainda assim será que nós podemos confiar nele e perguntar, Deus, vai continuar me amando? Mas é claro, a resposta é sim. Mesmo Deus não respondendo para você o porquê dessas circunstâncias que você já enfrentou ou que você está enfrentando, será que você consegue continuar confiando nele? O segredo para uma confiança com responsabilidade é a aceitação. Mas não uma forma simples de dizer, você tem que aceitar, meu querido filho, minha querida filha, meu irmão. Não é pura e simplesmente dizer, você deve aceitar. Quando eu falo em aceitar, aceitar é receber da mão de Deus absolutamente qualquer coisa que Ele nos dê, olhando para a sua face com confiança e com ações de graça e com a compreensão de que o que estamos vivenciando nesse momento coopera para o nosso bem e para a sua glória. Na aceitação, embora o que estejamos enfrentando possa ser doloroso, consideramos algo bom, simplesmente porque o próprio Deus o permitiu. Aceitar repousa na bondade de Deus, na certeza de que Ele tem todas as coisas sob controle, inclusive as pessoas que estejam talvez fazendo algo de errado. Sim, mesmo aqueles malfeitores que nos machucam. Mesmo assim, eu aceito
e confio no poder, na provisão e no cuidado de Deus. Ser cristão é confiar em Jesus Cristo e não em si mesmo. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 nos ensina o seguinte. Provérbios capítulo 3, os versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça esse Deus maravilhoso. E o sábio Salomão diz o seguinte, no final do verso 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E Deus endireitará as suas veredas. Com certeza essa confiança e essa aceitação vão trazer uma verdadeira serenidade. Sabe por que eu falo verdadeira serenidade? Serenidade é sinônimo de paz. Algo que todos nós ansiamos e buscamos. Buscamos ter. Mas essa paz não é um transe hipnótico. Essa paz não é um nirvana ou um estado da alma que se alcança depois de repetir um mantra 1000 vezes. Ela não é adquirida por meio dos exercícios de yoga, nem tampouco de cristais, canalização ou conselho de um guru no Tibete. Não. Então, onde, pastor, nós encontramos essa paz? Você pode me perguntar. A paz vem por meio da confiança em Deus. Isaías 26, o verso 3, nós encontramos a resposta para essa verdadeira serenidade, essa paz. E o texto diz o seguinte: Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Essa paz vem ao habitar no abrigo e encontrar refúgio na sombra do Todo-Poderoso, como também o salmista no Salmo 91, versos 1 e 2 diz. Nós encontramos essa paz porque nós habitamos no abrigo e no esconderijo do Altíssimo. Estamos lá refugiados na sombra do Onipotente. De acordo com o texto de Isaías e de acordo com o texto de Salmos 91, nós encontramos a paz na confiança em Deus e habitar na sombra do Onipotente. Em sua carta aos cristãos romanos, Paulo reconta uma lista dos efeitos da bondade de Deus para conosco. Ele vai dizer o seguinte lá em Romanos: somos perdoados, somos fortalecidos pelo seu Espírito, e nos são garantidas a sabedoria, a filiação, a esperança, temos a promessa das orações em Cristo pelas nossas necessidades e a certeza de um destino e um propósito eterno, diz Paulo. Após tudo isso, Paulo faz uma pausa e pergunta: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará justamente com ele e de graça todas as coisas? Eu acabei de ler Romanos 8, versos 31 e 32. Quando Paulo lista aquilo que Deus tem feito por nós, ele dá uma pausa, ele dá uma pausa e faz uma pergunta: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele afirma: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Nós continuamente encontramos dificuldades, as pessoas nos desapontam, nós mesmos nos decepcionamos conosco, mas Deus é constante e compassivo. Nós não estamos sozinhos, Ele se importa. Contrariando toda a lógica, o Deus transcendente nos ama tanto que se comprometeu conosco. E por isso que Paulo podia proclamar. Agora vou ler Romanos 8, versos 37 e 38, o penúltimo texto que eu vou ler com vocês nessa manhã. E Paulo diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse Deus maravilhoso, esse nosso Salvador Jesus Cristo,
ele deixou claro em sua palavra, nos evangelhos. Ele diz, eu sou o pão da vida. Ele disse isso em João 6, verso 48. Ele disse mais, eu sou a luz do mundo, João 8,12. Jesus também proclamou que ele era a porta, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, João 10, verso 9. Eu sou o bom pastor, disse Jesus, eu sou o filho de Deus. Em outra oportunidade, em João capítulo 11, verso 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Notem, Jesus, o nosso Deus, ele dizia, eu sou o filho de Deus, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, verso 6. E depois ele disse, eu sou a videira verdadeira. O Cristo, e vou citar aqui a nossa língua portuguesa, o Cristo do presente do indicativo. O Cristo do presente do indicativo. Ele nunca diz, eu era. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Estou usando a língua portuguesa. O Cristo do presente do indicativo nunca disse, eu era. Mas ele disse, eu sou. Nós dizemos o que nós éramos. Nós dizemos, eu era mais bonito, no passado eu era mais elegante, obviamente eu era mais jovem, eu era mais rápido, e assim vai. Nós dizemos que nós éramos. Propensos a sermos pessoas, e vou usar de novo a língua portuguesa, nós somos propensos a sermos pessoas do pretérito, nós falamos sobre o passado, quando referimos a nós mesmos. Nós falamos do passado. Deus não. Deus ele é imutável em sua força, ele é imutável em seu poder, ele nunca precisa dizer eu era. Deus nunca precisa dizer eu era. No céu, os céus não precisam de espelho retrovisor, os céus não precisam de bolas de cristal, o nosso Deus, ele é eu sou, o nosso Deus é o eu sou, nunca suspira um desejo dizendo um dia eu serei. Deus nunca suspira um desejo de um dia eu serei. Nunca paira na mente de Deus esse pensamento, um dia eu serei. Agora na minha mente sim, um dia eu serei. Eu serei mais esperto, eu serei mais, de repente, mais inteligente, mais rico, mas na mente de Deus nunca suspira o desejo de um dia eu serei. Não passa na mente de Deus. Na nossa mente isso passa. Sabe por quê? Porque Deus ele é o eu sou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, diz Paulo, Hebreus 13, verso 8. E esse eu sou todo-poderoso, ele está à sua disposição. Nesse momento, esse eu sou quer te abraçar, quer te trazer a verdadeira serenidade. E essa serenidade você encontra através da comunhão com ele, da comunhão com o eu sou. Permita que o eu sou, o nosso Salvador, se aproxime de você. E que faça as mudanças necessárias na sua vida, mesmo dentro da sua casa, mesmo isolado como você está. Permita que esse Deus poderoso se manifeste em sua vida. Esse é meu desejo. Essa é a minha prece. Que em tempos de coronavírus, que você cada vez mais busque essa serenidade em Deus, essa paz. O eu sou. Curve a sua fronte e vamos orar nesse momento. Querido e amado Deus, nosso Pai, estamos encerrando aqui essa mensagem que fala sobre confiança. Através da vida de Davi, também da vida de Paulo, percebemos a importância de confiarmos em Ti, a importância, Senhor Deus, de mantermos um contato, uma comunhão contigo todos os dias. Os Teus filhos estão assistindo, estão em suas casas, estão isolados, mas o que nos une é essa esperança que temos em Ti, Senhor. O que nos une como irmãos queridos é a esperança que temos em Ti, na breve volta de Jesus. Pai de amor e de carinho e de bondade, também entregamos em Tuas mãos aqueles que estão acamados, aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas UTIs. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, ó Pai. O Senhor é o médico dos médicos. Cuida de todas essas criaturas, os Teus filhos, Senhor Deus. Esteja conosco, com a nossa igreja, com o nosso distrito de Americanópolis, que logo em breve possamos nos abraçar e que possamos dar continuidade com as portas das nossas igrejas abertas para a pregação do Evangelho. Por isso nós oramos humildemente e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Um feliz sábado a todos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Cante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Aleluia. E tu me cobrirás com tuas penas. Deus quer proteger você. Tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, oh, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. 1000 podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Amém? Aleluia.